Meus queridos, a palavra do Senhor Deus sempre vai nos despertar para a vontade dEle, ok? Sempre vai nos despertar, nos incomodar para a vontade do Senhor Deus. E o processo de adoração que nós realizamos em conjunto, que nós chamamos de culto, é também um processo de olhar para o Senhor Deus, ver como Ele quer ser adorado, engrandecido, e assim procedermos. E hoje, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre o culto a Deus. Sobre o culto a Deus. A adoração a Deus é realizada por aqueles que já foram adotados, salvos pelo sangue do Cordeiro. E somente esses, de forma mais clara, pode adorar o Senhor Deus, porque o amor divino veio sobre esses, mudando o destino da sua vida, mudando a condição da sua vida, que era uma condição de pecadores condenados ao inferno, a pecadores agora destinados ao céu. Não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo realizada naquela cruz. O amor divino muda o destino do pecador perdido e lhe dá uma filiação maior do que a que nós temos aqui nessa terra, que é a filiação do nosso pai, da mãe, mas uma filiação divina espiritual. E somente assim iremos adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor e exaltá-lo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios falando o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, fomos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória, para quê? Para sermos a imagem como pelo Senhor o Espírito. Há uma ação de Deus em nossas vidas, nos transformando para sermos esses que adoram o Senhor, que cultuam o nome do Senhor, esses que são transformados pelo amor para viver esse culto permanente, mas também para adorar o Senhor Deus no momento cultico como esse. Se nós olharmos nas Escrituras, vamos encontrar dois aspectos sobre isso. Um aspecto que é uma vida de adoração, que é a do crente, que ele adora ao Senhor trabalhando, ele adora o Senhor lavando a louça, ele adora o Senhor fazendo comida, ele adora o Senhor no trem, ele adora o Senhor em todo lugar, ele é um adorador ao Senhor. Mas também nós vamos encontrar nas Escrituras também o momento de união, o momento onde os crentes se reúnem para adorar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. E é desse momento que eu quero falar. O culto ao Senhor Deus, também aqui em primeiro lugar, deve mostrar a vontade de Deus dirigindo o culto. Não é a minha vontade, não é a tua vontade, mas o que deve conduzir o culto ao Senhor Deus é Ele mesmo. É Ele mesmo, nos direcionando no culto. Mas como vamos saber a vontade do Senhor? Como podemos saber e entender o que Deus quer no culto, o que Deus não quer no culto? É o jeito que eu aprendi a cultuar o Senhor, é assim que tem que ser. Não, não é isso. Não é o eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas o que diz as Escrituras também para nós. É certo que a cultura vai influenciar-nos nesse processo de adoração. É certo que a nossa origem, da onde nós viemos, como nós aprendemos a cultuar, vai impactar em certa medida a nossa adoração. Mas nós não podemos querer algo que o Senhor Deus proíbe, por exemplo. Querer algo que Deus não quer, proíbe. E isso nós devemos abolir das nossas vidas. A glória de Deus atrai a nossa adoração e também vai nos direcionar nesse processo. Deus é um Deus zeloso, nós não podemos esquecer disso. Deus é um Deus zeloso, Ele tem zelo
ardente pela santidade de seu nome. Por isso nós encontramos, não dirás o nome do teu Deus em vão. Por quê? Porque Deus é Deus zeloso, não é para nós falarmos, oh meu Deus, como que isso, eu gosto disso, como que... Não, não é para isso, o nome de Deus não é para tal. Não é para falarmos sem o significado, sem a verdadeira relevância desse nome. Ele não aceita compartilhar também a sua adoração com ninguém. É exclusiva a Ele. Veja o que diz Êxodo. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso, Ele é Ele. Deus zeloso é Ele. Por quê? Porque sim, Ele é um Deus zeloso, que zela pela adoração única a Ele. Mas aí você pode estar falando, mas pastores, aí está falando somente pelo aspecto de não adorar outro Deus. Sim, também está falando disso, mas também está falando que Ele não quer misturar as coisas, não quer que coisas externas entrem no processo de adoração, da nossa adoração, mas devemos sim adorar Ele. Deus proíbe o uso de ídolos na adoração que lhe é prestada. Sim, é verdade, Deus proíbe tais coisas. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita conosco, e vós façais alguma imagem esculpida semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Deuteronômio 4, 23 e 24. Deus é o Deus zeloso. Ele não quer, ele não divide a sua honra e a sua glória com outros. Mas também ele não quer, como seu Deus zeloso, que nós venhamos adorar coisas ou colocar ritos de adoração ao nome dele que ele proíbe nós fazermos. Ah, mas é para o Senhor. Mas ele pediu? Não. Ele proibiu? Sim. Então não faça. Não faça. Lembra quando aqueles que, para prestar sacrifício, desobedeceram a Deus, e aí nós vemos aquele versículo que é famoso e conhecido, né? É melhor obedecer do que o sacrificar. A obediência ao Senhor Deus é primária, não é secundária. A obediência à vontade dEle deve ser para o seu povo. Deus proibiu o seu povo a se envolver com rituais e práticas religiosas dos povos pagãos. Não é porque eles fazem, é que nós devemos fazer. Nós fazemos isso com os nossos filhos, não é? Quando a gente vai proibir ele fazer alguma coisa, o que geralmente eles falam? Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Ah, porque você não é todo mundo, né? A primeira resposta que te dá para os nossos filhos é essa. Porque você não é todo mundo. Você é você. Eles são eles. E a divisão que o Senhor Deus quer que nós venhamos fazer é justamente essa. Nós vamos adorar o Senhor e ponto. O que o mundo faz é para o mundo, não é para nós. Porque nós vamos adorar o Senhor, e é esse Senhor, o Deus da nossa vida, o Senhor das nossas almas. Deuteronômio ainda continua, agora no capítulo 12, 30 a 32. Vamos ler todos juntos? Guarda-te. E olha o que diz o versículo 32, né? Ele fala assim, olha, vocês vão cumprir justamente o que eu estou falando. Não é para você acrescentar e nem você tirar.
Por quê? Porque os povos pagãos ofereciam seus filhos a Moloque, os povos pagãos ofereciam seus filhos como sacrifício, como abrir mão de si numa oferta para o povo, uma oferta digna, numa oferta de sacrifício. Que é maior sacrifício que esse? Dar o seu filho? E aí Deus fala para ele assim, isso eu não quero. Eu não quero isso. Não faça isso. E ele vai dizer justamente isso no versículo anterior. Não é para fazer tal coisa. Apesar de soar tão bonito, tão sacrificioso, de um sacrifício tão grande, não faça. Mas eu vou dar o melhor meu, mas não é para fazer. Por quê? Porque Deus não pediu. Deus não quer. Israel deveria prestar o culto a Deus como ele ordenou. E não de qualquer forma. E não assumindo mesmo pactos ou coisas que aparentemente deveria ou seria algo bonito, algo agradável, porque todo mundo estava fazendo aquilo. E interessante que os povos até mesmo acusavam o povo do Senhor. Vocês não dão seus filhos ao sacrifício ao seu Deus. Nós damos. Nós somos mais valentes, nós somos mais fortes. E quer ver algo que se semelha a isso no nosso tempo? Uma vez eu conversando com uma pessoa, ele falou assim para mim, você não vai no monte orar. Eu vou no monte orar. Você vai no monte orar? Então eu vou. Eu me sacrifico na madrugada indo ao monte orar. Percebe como a linha é tênue e como está próximo de nós? Questões sendo levantadas para um certo cultuar ao Senhor Deus. Mas Deus pediu para ir lá no monte orar? Deus não falou que estaria conosco em todos os lugares? Deus também não falou que é para adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar, porque a hora já estava chegando, já era aquela hora que a partir daquele momento isso já seria ponto. Não era mais no monte A, no monte B ou no monte C, mas em todo lugar. Não é a conversa que Jesus tem com aquela mulher na beira do poço? Sim, é essa conversa. Nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, da forma que Ele quer. Os reformadores trabalharam para que a restaurar do culto bíblico fosse confrontado com muitas questões, e ao trabalhar eles foram confrontados com muitas questões que eles estavam naquela época. Por quê? Porque havia um costume já estabelecido de culto daquela forma. E quando vem para confrontar aquilo que já está estabelecido, há muitos que vão questionar, por que precisa mudar isso? Por que precisa mudar aquilo outro? E os reformadores já viveram essas questões no passado. E nós vivemos também essas questões hoje. Sim, vivemos essas questões hoje. E quando nós olhamos para a cultura, nós vamos ver essas questões vindo até nós. Ouvindo uma vez o reverendo Ronaldo Lindório pregar uma das suas experiências missionárias, e ele conta que lá na África, onde ele estava trabalhando como missionário, o culto lá era 5, 6 horas de culto. E aí um dia ele pregou só 1 hora e pouco, 1h30, e aí chegaram para ele e falaram assim, pastor, o senhor está bem? Está tudo bem contigo? O senhor pregou pouco hoje, né? O senhor falou pouco hoje, que está tudo bem contigo? Eu falei, rapaz, né? Olha aí como que é a cultura, mas o culto de 5, 6 horas. Vamos fazer um culto de 5, 6 horas aqui? Vamos ter mensagem de 2 horas, 2h30, 3 horas de mensagem? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque a cultura nossa é outra. Nós não temos essa cultura de culto de 6 horas. Né? E talvez você poderia falar assim, pastor, tem que deixar um banco mais almofadado para 6 horas, porque não vai dar para 6 horas de culto no banco de madeira, sem nenhuma almofada. Traga os seus travesseiros, traga as suas almofadas para colocar no banco, para termos o culto de 6 horas. Por quê? Porque sim, a cultura impacta a gente.
A cultura vai nos querer moldar e olhar coisas. Mas tem coisas da cultura que não são pecaminosas e que nós podemos colocar. Tem coisas da cultura que não dá para ter. Reverendo Roberto Brasileiro, eu ouvi ele pregar recentemente, ele falou que um dos instrumentos que não poderia ter na igreja era o berimbau. Eu falei, mas olha o berimbau, olha que coisa. Porque, não por causa do berimbau, mas pelo que ele remete ao lugar onde ele é utilizado. Não por causa do instrumento, mas porque o que ele levanta, o que ele relembra, da onde ele é utilizado. E coisas semelhantes a essas. No Novo Testamento, nós não temos um livro claro com o processo de adoração ao Senhor Deus. Nós não temos. Lá no Velho Testamento tinha Levíticos, que trabalhava esse aspecto da adoração. O que poderia, o que não poderia fazer. Mas então o que nós podemos fazer? Devemos evitar qualquer coisa que Deus tenha proibido. Primeiro aspecto, para cultuar o Senhor Deus, devemos evitar de todas as formas aquilo que Deus proíbe. Deus proíbe sacrifícios, e até, diga de passagem, aqui em cima não é o altar, tá, gente? Não é o altar, porque o altar é lugar de sacrifício, né? de morte. É onde a ovelha era imolada, era morta. Aqui é o púlpito, onde tem o lugar da mensagem, da pregação. É igual aí embaixo, não é diferente. O lugar de anunciar a palavra, sim, é verdade, tem toda a reverência, mas é um espaço como qualquer outro. Mas nós podemos e devemos olhar os parâmetros do culto que ele quer. Qual é o parâmetro que ele quer? A Confissão de Westminster trabalha um aspecto sobre essa consciência, esse aspecto da vontade do Senhor, mas também conciliado com a nossa consciência de culto. Porque Ele quer que nossa consciência esteja plena com Ele. A Confissão de Westminster afirma que, tanto no culto quanto na doutrina, a igreja não pode ir além da vontade revelada de Deus. Nenhum pastor, nenhum presbítero pode exigir que os cristãos creiam naquilo que a Bíblia não ensina, ou que pratiquem no culto aquilo que Deus não exigiu. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nem qualquer pessoa pode obrigar ou pode determinar, né, qualquer líder de louvor não pode determinar que as pessoas realizam coisas que Deus não permitiu. Só Deus é o Senhor da nossa consciência. E nós devemos trabalhar e adorar o Senhor livres da nossa consciência com o Senhor. Livres da nossa consciência com o Senhor. Dentro daquilo que Deus tem para nós e nos trata pela sua palavra, né? Essa adoração livre com o Senhor. Calvino fala sobre o culto e ele diz o seguinte: nós não somos livres para escolher o que não foi ordenado. Nós não somos livres para escolher aquilo que não foi ordenado. Mas nós somos livres para escolher o quê? Aquilo que foi ordenado, o que Deus requer para nós. Paulo escreve o seguinte: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É decente? É ordenado ou é desorganizado? Se é ordenado, realize. Se for decente, realize. Mas se for algo que afronte ao Senhor Deus, não faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Não realize. Mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala assim: ninguém, pois, julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humilde e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfadado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Percebe que ele vai trazer a recomendação? Faça no processo de consciência. E você que não faz, não julgue o outro porque faz.
Por quê? Porque se nós estamos fazendo para o Senhor, vamos obedecer à vontade do Senhor. Não vamos querer desagradar ao Senhor. Para Calvino e para também os doutores de Westminster, aqueles que escreveram a nossa confissão de fé, a liberdade da consciência era o ponto central. Qual é a parte da tua consciência que te acusa no culto? Qual é a tua parte de consciência que vai trabalhar na tua liberdade cultica? E aí sim, esse ponto é o ponto central para aqueles que estão movidos para adorar o Senhor com sua liberdade. Qualquer atividade comunitária exige direção, e o culto público não é uma exceção. Pelo contrário, o culto público faz parte desse processo da liberdade da nossa consciência. Se fazemos com consciência livre. Se vamos cantar no coral, vamos cantar no coral com consciência livre. Se vamos cantar com a banda, vamos cantar com a banda com a consciência livre. Se vamos cantar como igreja, vamos assim fazer com uma consciência livre, participando do culto do Senhor. Por isso o culto do Senhor não foi feito para ser assistido, olhado, mas sim feito para ser participado, em processo de adoração de consciência livre. Ah, mas eu vou naquela igreja e eles realizam coisas que eu não gosto, que eu não vejo que é certo. Então não vá. Então não vá, porque o processo de consciência, se vai lhe ferir tua consciência, então não vá, porque você vai estar pecando contra aqueles que lá estão e contra o Senhor. Os reformadores criam que o exercício corporativo exigia participação consciente por parte de cada adorador. Por isso ele fala que o apóstolo Paulo vai falar que é um culto vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É racionalizado. Por que cantamos? Por que falamos? Por que oramos? Por que pregamos? Por que fazemos esse processo de culto? Fazemos porque tem um porquê. Existe algo que foi estabelecido para nós adorarmos o Senhor. Hebreus ele vai falar também desse aspecto. Fala assim: por isso, recebendo nós um reino inabitável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o vosso Deus é fogo consumidor. E ele vai trabalhar algo muito forte aqui. Trabalhamos num processo de servir ao Senhor Deus com consciência e com reverência, porque o que ele é? Ele é Deus, fogo consumidor. Não agrade a ele, ofereça um sacrifício estranho a ele. Ele não gosta, ele não quer. Por isso ele fala, tenha temor. Vai oferecer algo, mas ofereça algo santo, ofereça algo sério, ofereça algo com a vontade do Senhor. Também o culto a Deus, em segundo lugar, e esses são mais curtos, trabalha a liberdade organizada no culto. Uma liberdade organizada. Nós somos livres, sim, somos livres para adorar no processo de consciência, mas tudo dentro de ordem e decência. O culto da nova aliança não é livre do temor na presença daquele que é santo, mas devemos fazer com temor. Vamos cantar com temor. Vamos adorar o Senhor, vamos fazer com temor, porque fazemos para o Senhor Deus. Algumas vezes nós vemos pessoas a fazer e prestar culto, não é para Deus, Deus sabe o meu coração, Deus sabe. Então você deveria fazer melhor, porque se Deus sabe que você pode ter sido negligente nesse processo. Se Deus sabe, faça diante da consciência, diante do Senhor, que julga corações e pensamentos, e que sabe a nossa fragilidade. E isso não só para aqueles que estão na frente cantando ou tocando, mas para todas as pessoas. Para aqueles que adentram ao templo para adorar o nome do Senhor. Devemos fazer com a consciência que estamos fazendo para o Senhor. E não para nós mesmos. Mas então não vou no culto.
Mas você vai cair então em outras questões que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Vamos fazer com a consciência, com a seriedade de que é cultuar o nome do Senhor, que é adorar o nome do Senhor. Mas eles que cantaram, eles que pregou, ele que falou, ele que orou, eu não fiz nada. Não? Será que não? A igreja é chamada para participar do culto e não para assistir o culto. Fazemos para com o outro. Por isso que nós falamos amém quando alguém ora. E o que quer dizer? Assim seja. Eu estou orando com aquela pessoa. Eu estou orando com ela. E eu digo amém porque eu participei daquela oração com aquela pessoa. Por isso o próprio aspecto da oração é algo sério. Calvino, quando trabalha no processo de reforma protestante, ele trabalhava a oração, e aqui eu acho que é radical, né, apenas com os pastores e presbíteros no templo, no culto. Eu já discordo um pouquinho disso dele. Acho que todos podem orar, que tenha a maturidade para isso, que tenha esse processo de maturidade para adorar o nome do Senhor. Porque é algo sério. Porque é o conjunto da igreja adorando e exaltando o nome do Senhor. Devemos sim adorar o Senhor com a seriedade. O culto é prestado no Espírito que Ele dá e na verdade que Ele é. Os adoradores não procuram um lugar na terra, porque eles olham para o Senhor Jesus, que está no céu, à direita de Deus Pai, para adorar o Senhor Deus, sim, através de Jesus, não num lugar na terra para adorar. Podemos fazer o culto aqui, como podemos fazer o culto debaixo de uma mangueira, podemos fazer o culto debaixo de uma árvore, podemos fazer o culto em qualquer lugar, em um barco, podemos fazer o culto em uma vila, ou na casa, na cozinha de alguém. Podemos cultuar, sim, devemos cultuar o Senhor, mas tudo dentro da ordem, da decência que Ele quer de nós. Essa mudança de ponto de encontro do santuário terreno para o santuário celestial requer uma mudança da realidade cerimonial. Qual é o aspecto que nós fazemos para adorar o Senhor? É só quando alguém sobe no púlpito, ou em algumas linguagens no altar, que tem adoração? Não, não é isso. A cerimônia deve ser livre de símbolos, livres de ritos, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo que nos liberta, mas com o significado da cruz que é Jesus. A centralidade do culto não é o personagem que adora, mas quem é adorado, que é o Senhor Jesus. Porque sim, esse deve ser adorado e engrandecido. As nossas músicas devem ser cristocêntricas. Nosso culto deve ser cristocêntrico. A nossa adoração deve ser cristocêntrica. Porque sim, é a Cristo que nos leva a essa adoração. Devemos verificar 2 pontos principais nesse aspecto. A atividade do culto e a atitude do culto. Qual é a atividade que está sendo realizada? E qual é a atitude que está sendo realizada no culto? 2 palavras muito próximas: atividade e atitude. O que eu faço? O que se faz? E por que se faz? Por que eu canto? Porque eu gosto de música. Está errado. Não é isso aí. Por que eu canto? Porque eu adoro o Senhor. Porque eu engrandeço o Senhor. Mas não é qualquer coisa que eu posso cantar, não é isso? Devo cantar cânticos que adoram o Senhor. Que vê só o que diz o apóstolo Paulo sobre esse aspecto? Olha lá. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Por que ele está falando isso? Porque muitos naquele aspecto que eles estavam fazendo na ceia, naquela comida, eles estavam deixando pessoas de lado, eles estavam comendo para encher o bucho, encher a barriga, e tudo bem. E achava que estava tudo bem. E ele continua: ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada tens? Que vos direi?
louvar-te-ei, nisso certamente não vos louvo. Por quê? Porque ao comer, eles estavam esbanjando os pobres, ao comer, eles estavam preocupados somente consigo, ao comer, eles estavam envergonhando a igreja de Deus, abandonando o outro. Mas ele está falando e reclamando das pessoas comerem ou das pessoas comerem deixando o outro de lado, abandonando o outro, envergonhando o outro? Não é o aspecto de comer, mas como se comia. No processo, como vamos fazer? Podemos louvar o nome do Senhor com um violão? Podemos adorar o nome do Senhor com um violão. Podemos adorar o nome do Senhor com cânticos? Podemos. Com os hinos do coral? Podemos. Mas como nós vamos fazer isso? Que vai fazer o processo de santificação desse processo ou de não santificação desse processo? Podemos, o nosso coral pode cantar algo que não glorifica o nome do Senhor, como música sacra. Pode? Pode. Por que não? Mas como também os cânticos podem ser também que não adorem o nome do Senhor, como música contemporânea. Percebe que não é o que nós fazemos, mas como nós fazemos. Devemos fazer tudo para agradar o nome do Senhor e louvá-lo em ordem de essência. O culto a Deus, em terceiro lugar, deve ter pregação da palavra. A pregação da palavra é algo central de todas as coisas. A igreja é fundamentada sobre a palavra de Cristo, dada por meio dos apóstolos, e a pregação da igreja é a palavra. Essa palavra, sim, deve ser anunciada sempre, constantemente. Assim como a leitura e a pregação da Bíblia marcam a existência da igreja, assim também elas moldam o culto a Deus. E percebe que, quando você olha a liturgia, nós temos um texto bíblico, uma oração e um cântico. Texto bíblico, uma oração e um cântico. Por quê? Porque o texto bíblico mostra a vontade de Deus. A oração e o cântico mostram a nossa resposta sobre aquilo que Deus falou no texto bíblico. Essa é a ordenância. Nós respondemos aquilo que o Senhor Deus falou conosco. Por isso, o culto não pode ser desconectado. As coisas têm que estar conectadas. Nós vemos o poder da Escritura novamente quando a Bíblia se torna disponível também em todos os países, principalmente naqueles países comunistas, onde a Bíblia já havia sido abandonada e esquecida ou deixada de lado. O poder da palavra pregada transformou a Europa e agora já alcançou todas as nações da terra. Da onde veio e está voltando. Para quê? Para impactar a palavra do Senhor Deus naqueles corações. Mas é a palavra de Deus. É a Bíblia. A palavra deve ser o centro do culto. E o objeto a mostrar Cristo Jesus como o Salvador, o Senhor da vida. Nós devemos olhar e ver que a palavra de Deus é essa centralidade. Veja o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pegue a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a historinhas, a piadas. Por quê? Porque a palavra incomoda. E a palavra deve nos incomodar. Mas é a palavra do Senhor Deus. Não é filosofia, não é sociologia, não é psicologia, não é nada disso. Mas é a palavra de Deus que confronta o nosso coração. Pregue a palavra. Isso é para no culto e fora do culto. E em último lugar, o culto a Deus
também ele fala sobre a música no culto. E olha só, a música do povo de Deus foi outro elemento que marcou o culto no Antigo Testamento e é explicitamente desenvolvido no Novo Testamento. A música pode ser percebida com clareza, não é em si mesmo um elemento do culto, mas uma forma de oração, louvor, proclamação e exortação. A música é poesia, ela compõe o culto no processo de adoração ao Senhor, como também no passado já havia sido. Em Deuteronômio ele vai falar: escrevei para vós outros este cântico e ensinando aos filhos de Israel, pondo-se na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. O que estava acontecendo? Ensina a palavra de Deus para eles cantarem. O que é mais fácil de você decorar? Uma música ou apenas um texto? Se você colocar texto naquela música, você vai decorar. Muitos professores de ensinos para vestibular, cursinhos, eles ensinam as fórmulas como para os seus alunos de química, por exemplo, como música. Ele coloca lá X, Y, C, sei o que, tal, faz uma música com aquilo ali. Quando ele vai se deparar com a fórmula para fazer na prova, o que ele faz? Ele canta. Porque quando ele começa a cantar, ele lembra da fórmula. É isso que a Bíblia já estava falando lá em Deuteronômio. Ensina eles a cantarem isso aqui, seus filhos. Porque para cantar, quando canta isso aqui, ele vai lembrar. E eu lembro na escola dominical, quando os nossos professores paravam para nos ensinar a sequência dos livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, com o quê? Com música. Com música. E aí era mais fácil decorar qual que era a sequência dos livros da música, com música. É o que o Deuteronômio já estava ensinando os seus filhos. Ensina a eles através da música. A música faz parte. O livro de Salmos registra uma ampla variedade de poesia, presumindo que essas músicas eram usadas no coro, no templo ou também pelo povo. A canção não somente trabalhava a memória, mas também o convencimento daquele conceito. Isso ela expressa profundamente as emoções e uma amplitude da reflexão no coração do homem. A música trabalha essas verdades. E os Salmos falam assim: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Por quê? Porque ele estava adorando o Senhor, o nosso Deus, aquele que era, que é e que há de vir. A música tem um papel fundamental, não é apenas para nos fazer cantar, nos fazer nos alegrar, mas trabalhar essas verdades. Trabalhar as verdades do Senhor nos nossos corações, esse deve estar de forma muito clara. Aqueles que insistem que na igreja deve apenas cantar exclusivamente os hinos, por exemplo, ou melhor, os salmos do povo de Israel, os hinos, esses devem olhar o que está escrito em Colossenses 3,16. Fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com o quê? Salmos e hinos e cânticos espirituais. Olha só, ele não está falando apenas para louvar com os salmos. Ele fala para louvar o Senhor com os salmos, louva o Senhor com os hinos e louva o Senhor com cânticos espirituais. Mas ele não está falando com quais instrumentos deve se tocar, como se deve cantar, mas ele fala, louve ao Senhor. Não está louvando ao Senhor? Então o mandamento bíblico está sendo cumprido e deve ser feito assim em nome do Senhor Jesus. Mas também ele fala para nós, Efésios também vai falar para nós, ele fala assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor,
com hinos e cânticos espirituais. Faça, mas faça ao Senhor, louvando ao Senhor. Quando cantamos, não cantamos para alegrar o nosso coração, não cantamos para nos sentir bem, cantamos para adorar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. Ao entrarmos nesse lugar, devemos entrar nesse lugar para adorar o nome do Senhor. E não para sermos adorados, não para sermos agraciados, não para sermos amassageados, mas para prestar um culto, um serviço a Deus. Esse deve ser o coração daqui do adorador, buscando ao Senhor e louvando o nome do Senhor. Quero concluir olhando o texto de Hebreus 10, 25. E ele fala assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. O que ele está falando para nós? Não deixe de congregar, não deixe de estar junto, não deixe de buscar ao Senhor, mas adore o Senhor junto com a igreja do povo de Deus. Por quê? Porque ao adorar o Senhor, o nome do Senhor é engrandecido. Ao adorar o nome do Senhor, o nome dele é exaltado, porque o culto do Senhor será realizado em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar no processo de adoração. O culto foi feito para celebrar o Senhor e exaltar o nome do Senhor. Faça com liberdade, mas faça com consciência ao adorar o Senhor. Não apenas quem está trabalhando no culto, mas também quem está trabalhando no culto na nave, participando do culto. Não é para ser aquele momento onde eu vou pegar e ficar no WhatsApp, não é para ser o momento a olhar as redes sociais, não é para ser aquele momento onde eu vou me preocupar com o dia de amanhã, com o serviço, com ir e voltar, mas desligue das coisas de fora para adorar ao Senhor Deus. É 1h30, 1h40, não é 6 horas como em algumas culturas isso é realizado. Faça, mas faça de consciência ao Senhor, adorando aquele que vive e reina, porque é Ele e por Ele são todas as coisas. Vamos assim fazer em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? O culto é ao Senhor, e ao Senhor nós devemos prestar nosso culto, nossa adoração. Junto como igreja, junto como povo de Deus, com a liberdade que Deus nos dá, em nome do Senhor Jesus. Somos livres para adorar, para exaltar, somos livres para engrandecer o nome dEle. Não deixe de adorar o Senhor, louve o nome do Senhor. Lembra no tempo que nós não podíamos adorar o Senhor Deus junto? Lembra no tempo de isolamento? Como foi triste. Aproveite cada momento, aproveite cada espaço para adorar o nome do Senhor. Aqui não é desfile, aqui não é moda, aqui não é nada disso. Aqui não é quem canta melhor, quem canta pior. Não, aqui é para adorar o Senhor. Assim devemos assim fazer, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo. Vamos adorar o nome do Senhor, em nome de Cristo Jesus.